é demais, viu? Eu louvo a Deus por estar aqui. Obrigado, Cezinha, pela confiança. E eu agradeço. Cadê Achei, o Ricardo, só para conferir. Glória a Deus, né? Deus é bom. Gente, como o pastor Fábio disse, né, está aqui a minha família junto. E eu quero agradecer a Deus, né, por ter vocês, por ter minha sogra viva, né? Dona Milda passou por uma cirurgia, retirada de um câncerzinho de pele. Graças a Deus está bem, né? Deus seja louvado. E eu estou muito feliz, né, de ter as ovelhas junto, feliz de ver, né, a Dorô falando, né, além das fronteiras, né? E é muito bom ver, né, o pastor Elias, né? Muito bom estar com o senhor aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Abre a Bíblia de vocês, por favor. Deixa eu só me ajeitar aqui com o tablet, que eu sou do tempo da carroça. Abre em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio capítulo 6. Enquanto você abre Deuteronômio, eu quero comentar do que o irmão disse sobre a casa firmada na areia e na rocha. Algo extraordinário, que quando essa parábola é dita, e essa parábola ela tem desde o Mateus 7:1 até os últimos versículos, fala de ensinamento, algo que nós temos que prestar muita atenção. Essas duas casas foram construídas no mesmo espaço geográfico. Não estava falando de dois espaços geográficos, o mesmo espaço. O que fazia a diferença entre uma casa que suportou a tempestade e a outra que não suportou, era a base, era a palavra. E hoje eu quero voltar à essência com você, famílias no altar de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Aleluia, eu vou ler na tradução de vocês. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês e os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhe ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhe prometeu. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Palavra poderosa do Senhor, palavra liberada para mim, palavra liberada para vocês. Que eu e você possamos já tomar posse dessa palavra, porque é essa palavra que vai nos sustentar. E nos próximos minutos, né, estaremos aí contando, né, algumas histórias e trabalhando aquilo que Deus colocou no nosso coração para partilhar para essa noite. Mas eu quero dizer assim para você: se desarme. Você não veio aqui à toa, você não veio aqui simplesmente para cumprir uma agenda. Você veio diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não existe nada tão quebrado que Deus não possa reconstruir. E nada tão belo que Deus não possa tornar mais belo ainda. Começando aqui nesse capítulo, Moisés está transmitindo para o povo de Israel os mandamentos, os estatutos e os juízos dados por Deus. Gente, isso aqui é muito importante. O que Moisés estava transmitindo não era algo do seu coração.
era do Senhor, eram os mandamentos e eram os estatutos e juízos do Senhor. Essas instruções são dadas para que o povo de Israel as cumpra para entrar na terra prometida. É declarado que foi o próprio Senhor, Deus de Israel, que ordenou esses mandamentos e estes estatutos. O objetivo destas leis era ensinar e guiar o povo, proporcionando-lhe direção e instrução para viverem corretamente na terra que Deus lhe daria. Atento no mistério. Presta atenção na regra do jogo. Presta atenção no direcionamento do Senhor. Eu iniciei esta mensagem em Deuteronômio 6, dizendo que Moisés, ele estava instruindo o povo no caminho que eles deveriam andar, debaixo dos estatutos e dos juízos e dos preceitos do próprio Deus. Essas regras foram dadas para que o povo de Israel, quando chegasse na terra prometida, estivesse tudo bem e tudo corresse maravilhosamente certo com a presença do Senhor. O que nós temos feito como família nos últimos tempos? Nós não temos prestado atenção e deixamos algumas práticas nas nossas vidas. Mas pastor, Deuteronômio, Antigo Testamento, nós vivemos a nova aliança, vivemos a graça. Nós como metodistas entendemos que o cânon, que a Bíblia, ela é completa de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor íntegra. Claro que nós vivemos a nova aliança, claro que priorizamos o Evangelho, mas não tem como não enxergar Jesus em toda a palavra do Senhor. E Deuteronômio é muito importante porque nos direciona. Se todos nós decorássemos essa passagem, nós erraríamos menos. E muitas famílias têm perecido por falta de conhecimento. Muitos homens, muitas mulheres têm terceirizado a educação dos seus filhos, seja educação religiosa, seja o estudo, seja o que for, terceirizado para outras pessoas. Nós temos que tomar posse, nós não temos que colocar o preço para que a política resolva, nós temos que colocar o preço para que a escola resolva, nós temos que colocar o preço para que os professores, educadores e pastores e pastoras da igreja corrijam os nossos filhos. Existe uma incumbência que não dá para ser terceirizada. E a palavra de Deus, ela é muito clara em Deuteronômio. Moisés está passando, o capítulo 6 de Deuteronômio continua a desenvolver esses mandamentos, instruindo o povo de Israel a ensiná-los diligentemente, no caminho, para os filhos dos filhos. Meu Deus, isso fala de geração. Não tem como eu acreditar que a família está sendo destituída, não tem como. Sabe por que não tem como? Porque você é a esperança. Porque eu sou a esperança. Eu tenho o privilégio de ter os meus filhos, a minha futura nora, dá licença, os meus pares, amados, a minha esposa, minha sogra, ao entorno da mesa. Meu Deus, olhando você, olhando um pai orgulhoso que a esposa está cantando, o filho está cantando, a neta está no banco. Meu Deus, eu não vou lutar com luta que nós já ganhamos. Nós como igreja, nós já fomos sustentados, e a família existe, ela foi instituída, e Deus nos abençoa de uma forma extraordinária. Deus está presente nesse lugar, mas o que Deus nos pede através da instrução de Moisés, é que nós não guardemos esses estatutos, esses juízos, esses mandamentos apenas no nosso coração. Eu não quero apenas falar de filhos, mas eu quero falar de geração. A geração do século 21 precisa urgentemente ouvir desse Deus que faz milagres. E o milagre que Deus tem para fazer, e hoje famílias no altar de Deus, e eu louvo a Deus pela data escolhida, a data escolhida, Pentecostes. Pentecostes foi o primeiro momento onde o Espírito Santo desce e faz o processo todo acontecer. Comemoramos agora, dia 24 de maio, coração aquecido. Meu Deus, isso é geração que está de pé. Eu e você estamos de pé, pela infinita misericórdia do Senhor.
Essa passagem é o significado dentro do contexto mais amplo do livro de Deuteronômio, pois reafirma a aliança entre Deus e o povo de Israel. Hoje, Deus reafirma essa aliança comigo e com você. Eu não sei o quanto você está próximo dessa realidade. Eu não sei o quanto você está distante dessa realidade. Talvez você ouvindo falar sobre família, arremeteu-se aí pensando nos seus filhos, nos netos, em alguém que está distanciado do caminho do Senhor. Eu vou dizer para você o seguinte, que no instante que você encucou a palavra do Senhor, no instante que você ministrou a palavra do Senhor, a qualquer momento essa palavra vai poder germinar em nome de Jesus. E talvez você se encontre aqui com desesperança, dizendo para mim não tem jeito, eu estou muito distante dessa realidade. Que bom que você está aqui, porque enquanto existe a segunda batida do coração, existe a oportunidade de recomeçar. E se você está aqui, ouvindo essas instruções, que daqui a pouco eu vou entrar nos pontos aqui, só estou na introdução, estou igual o testemunho da Dorô, só a introdução. Quando a Dorô falou isso aí da introdução, eu olhei para o César, falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Mas Deus seja louvado. Mas daqui a pouco eu vou trabalhar com você, mas talvez você diga assim, está muito longe da minha realidade. Aproveita a oportunidade. Daqui a pouco não, o altar já está aberto, está escancarado. Enquanto a ministração estiver havendo, se você sentir no coração de vir aqui, deitar tua cabeça nessa almofadinha aqui, ajoelhar, deitar no chão, entregar a tua vida, fica à vontade. Mas daqui a pouco nós vamos trabalhar o altar. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. E aí, independente de quão distante você ou a tua família se encontrava, tem a oportunidade hoje de fazer aliança. Independentemente de quanto você está próximo, hoje nós temos a delícia de ser relembrado daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Primeiro ponto dessa ministração para a gente guardar essa esperança e famílias no altar de Deus: amar a Deus de todo o coração, alma e força. Esse princípio que devemos estabelecer em nossas famílias é o amor de Deus. Esse amor deve ser completo, abrangente, envolvendo todas as áreas da nossa vida. Amar a Deus de todo o coração significa que Ele deve ter prioridade na nossa afeição e devoção, acima de qualquer outra coisa. A inteireza nesse contexto refere-se a entregar-se completamente a Deus, sem reservas e sem restrições. Falando sobre toda a força, alma, entendimento, tem duas passagens bíblicas que podem ilustrar a grandiosidade do que Deus está falando para nós nessa noite. Daniel capítulo 1, versículo 8, um versículo que talvez seja conhecido dos irmãos e irmãs. Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Daniel decidiu firmemente no seu coração. Isso é muito importante, porque quando Daniel decide firmemente no seu coração, e isso é para dar força na palavra, que nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, vai além do que talvez nós imaginemos. Quando nós descemos para o coração, nós tomamos decisão como a de Daniel, mas não diferente de uma onde eu entro, é aqui, mas não diferente de uma outra passagem. O cameraman vai ficar doidinho. Gênesis 37, 18, conta a história de José. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele, para matar. Até aí está bom, gente, o que iriam fazer com José, pouco importaria. Quando eles intentaram vender José, jogar numa cisterna, matar, esconder o corpo, fazer tudo o que eles haviam tramados, já estava decidido no seu coração. José já estava morto. Isso é muito sério. Quem você já matou na tua vida?
Quem você já disse assim? Para mim, você morreu. De hoje em diante, você pode fazer como quiser. Eu não tenho mais nenhum tipo de orientação para te dar. Para mim, você morreu. Pouco para mim importa a água ir para cima ou para baixo. Você para mim é como se não existisse. Em quantos momentos de raiva, ou de tristeza profunda, ou de decepção, ou de traição, nós falamos frases como essa, e não é diferente dos irmãos de José. Eles intentaram matar o irmão, pois na alma deles o irmão já estava morto. Daniel capítulo 1, versículo 8, ele coloca no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi, há muito tempo atrás, numa terra longínqua, e ela havia sofrido uma violência sexual no âmbito familiar. E essa menina conversando comigo, abrindo, né, a mala, o coração, a caixinha preta, ela disse o seguinte, contou essa história toda, que um vizinho abusava dela, isso durou aí em torno de 5, 6 anos, e ela disse o seguinte, que ela não tinha mais nenhuma intenção de restituir, né, de ter uma família, de se casar, de ter filhos, de ter um namorado. Ela não acreditava mais nisso tudo. Aí eu tive a oportunidade de ministrar a vida dela, e já ela indo embora, eu falei assim, filha, sabe o que é uma coisa boa? Uma coisa boa que você não morreu, você está viva. Meu Deus, a conotação de alma para mim, a partir daquele momento mudou completamente. Ela disse para mim assim, pastor, eu morri, a minha alma foi atingida. Foi atingida na minha alma, onde eu não tenho perspectiva, onde eu não quero mais. Meu Deus do céu, quantos momentos nós atingimos as almas das pessoas, quantos momentos nós temos a nossa alma atingida, e quando nós falamos de amar a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento, nós não temos a dimensão desse processo. É o coração que define se vai para cima ou vai para baixo, o coração que decide se ama ou não ama, a alma ferida, a alma consertada. Nesta noite Deus nos chama a amá-lo com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento. Aí não vai ter para o saci, não vai ter para o desdentado, porque a tua família vai ser sustentada pelo Senhor dos Exércitos. Segundo ponto, guardar as palavras de Deus em nosso coração. Um outro princípio essencial é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Isso implica em estudar a palavra, meditar em suas verdades e permitir que essas moldem o nosso pensamento. Não existe nada tão precioso, César, Lilian, do que saber que Deus nos instrui, Deus nos dá encaminhamento. Meu Deus, quanto uma pessoa não paga para um coaching, ou paga para uma outra pessoa, ou paga em algum lugar, para que tenha o direcionamento na sua vida, e nós temos isso gratuito, na palavra do Senhor. Deus nos presenteia com isso, e essa verdade tem que estar no nosso coração, e colocada em prática. Não adianta só termos decore salteado, tem que ser colocada em prática e moldar os nossos pensamentos, palavras e ações. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão, ele nos aconselha a guardarmos nosso coração, mas eu pergunto, como fazer isso? A própria palavra continua em Provérbios 4, 24 a 27, nos dá a instrução como guardar o nosso coração. Vamos ler ali? Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés,
para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os teus pés do mal. Segredo que Deus só revela para quem Ele ama. Eu guardo essa mensagem no meu coração. Eu não permito que nem no momento de nervosismo eu perca a estribeira. Gente, eu entrei numa casa uma ocasião, estava tendo uma briga de casal. Há muito tempo também, muito longe daqui. E quando eu entrei, se fosse numa televisão, sabe aquele barulhinho da besteira? Pi, pi. Eu estou com aparelho de audição, né? E meu aparelho de vez em quando faz um barulhinho, né? Quando eu entrei naquela casa, eu acho que eu só ia ouvir esse barulho. Pi. O filho pequeno e o casal se arrebentando. Para eu começar a prosa, eu fiz assim, ó. Shh. Quando meu pai fazia shh, a coisa era feia. Meu pai, sem fazer shh, a coisa já era feia. Quando fazia shh, a coisa ficava pior ainda. Mas ficou pior do bom, né? Porque está todo mundo bem, meus irmãos estão bem, minhas irmãs estão bem, está tudo sob controle, ou seja, valeu a pena. Valeu a pena. E eu disse assim, shh, primeiro de tudo, vocês são crentes, ou não são? Essas palavras que eu estou ouvindo, que vocês estão falando para mim, não cabe para esta realidade. Ai, pastor, mas na hora do nervosismo, não existe na hora do nervosismo. Gente, não tem ninguém melhor do que eu para falar de pecado, no sentido de não ter pavio, mas ter espoleta. Veio em mim e já volta, mas não volta como ímpio, volta como crente. Eu não tenho linguagem torpe. Não é no momento de nervosismo que as palavras vêm. Não é no momento de satisfação que as palavras vêm. E nós precisamos, na nossa casa, ser de verdade. Nós precisamos ser reais naquilo que nós fazemos. E não é no momento de nervosismo que a gente perde a estribeira. É no momento de nervosismo que a gente tem a paz para resolver alguns assuntos. Imagina só, gente, quando Maria foi visitada pelo anjo e José recebeu lá a proposta. José ia fugir, ia bater com as 10, ia embora, ia deitar o pelo para poupar Maria do processo todo, mas isso aí é uma história para a gente contar um outro dia. O anjo vem até José. O anjo vem até José. E vem 3 vezes, viu, gente? Para Maria, uma vez só. Para José, 3 vezes. Nós somos homens mais difíceis, viu? Nós somos difíceis. 3 vezes o anjo teve que vir falar com José. Mas eu quero dizer para você o seguinte: toda atitude que você tiver no meio do deserto, você vai se arrepender. Deserto não é lugar de tomar nenhum tipo de decisão. Deserto é lugar de aquietar. Deserto é lugar de esperar que a poeira do deserto baixe, que a visagem, a miragem, ela cesse, que o frio da noite, nem o calor do dia, é propício para se tomar decisão. Eu me lembro uma ocasião, trabalhava na área de segurança, e eu fui vender produtos, câmeras, isso, aquilo, tal, segurança. E eu peguei uma estratégia de visitar os clientes que haviam sofrido ou um assalto, ou alguma coisa, ou algum processo na sua casa. Eu chegava junto com a polícia um pouquinho depois. O repórter saía, eu chegava. Olha, eu percebi, o senhor não tem cerca eletrônica? Eu percebi, o senhor não tem câmera? Eu percebi, o senhor não tem um portão eletrônico? Né, nós temos que fazer, existe uma fechadura, existe isso, eu tenho um kit aqui para vender para o senhor. A pessoa imediatamente falava assim: quanto? Eu quero isso. Aí eu já ligava para o técnico, para ele já chegar e furar toda a parede do camarada e encaixar os sensores. Lá por volta de 10h30, 11 horas da manhã, me ligava: viu, eu estava pensando, e eu acho que ficou meio caro, eu nem fiz orçamento. Falei: querido, não dá mais tempo. O meu técnico já está aí, já estou comprando equipamento, já tem que instalar.
Eu fiz isso, até que o Espírito Santo falou assim, ó, você está sendo maldoso. Você está sendo maldoso. Por quê? Eu peguei uma estratégia. Porque no deserto e no momento de imprecisão é que as pessoas tomam as piores decisões. E quando Deus fala de nós guardarmos a palavra no coração, é para no momento de perrengue, no momento dos reveses da vida, das tempestades que nos abatem, e quantas tempestades nos abatem, nós tratarmos como crentes essa palavra. Por isso, guardarmos no nosso coração. Último ponto. É que tinha aqui, ó, gente, como guardar a palavra. Antes de entrar no último ponto, como guardar a palavra? Ler regularmente a Bíblia, meditar na palavra, memorizar versículos, aplicar a palavra. Isso faz com que nós guardemos a palavra no nosso coração, onde as pessoas que estiverem com você serão nutridos através da tua busca e sentirão o desejo de buscar a Deus por conta da tua busca. Aquele filho que está afastado do caminho do Senhor pode voltar. Aquele cônjuge que não tem acompanhado você na mesma vibe, ele pode, a partir daqui, fazer alguma coisa diferente. E você, mulher, se tem uma palavra boa para a gente falar sobre empoderamento, e essa palavra é do século 21, né? Empoderar-se, e assim por diante, né? Quantos movimentos, né, de empoderamento. Você, mulher, já foi empoderada no Senhor. Porque a palavra diz o seguinte, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Diz que a mulher santa santifica o seu esposo. Meu Deus do céu. Toma posse dessa verdade, mulher. Toma posse dessa verdade. Talvez você se sinta oprimida em algum momento, alguma circunstância da tua vida. Ajoelhe-se diante do Senhor. E lança a palavra diante do Senhor. E coloca o teu esposo, coloca os teus filhos, coloca todos aqueles, a tua nora, o teu genro, os parentes, aqueles de perto, de longe, coloca diante da presença do Senhor, e esses serão transformados pela palavra de Deus. Agora sim, último, ensinar as palavras de Deus persistentemente aos filhos. Um terceiro princípio, muito importante, é transmitir persistentemente aos filhos. Aqui eu quero ser mais abrangente. Nós estamos falando de família, famílias no altar de Deus. Eu pergunto para você, claro que nós não vamos ter esse número, né? Quantas pessoas já passaram na frente dessa igreja hoje e não entenderam que aqui era a melhor oportunidade para elas? Quantas pessoas decidiram estar em qualquer outro lugar que não fosse uma igreja? E está tudo certo, viu, gente? Está tudo certo. Porque nós temos uma falsa ideia que nós estamos aqui e os outros estão em um lugar errado, né? Está tudo certo, está tudo certo. O que nós precisamos urgentemente é reaver a autoridade que Deus nos deu. Nós temos, gente, o guia para as nossas famílias. Nós temos o guia de educação dos nossos filhos. Nós temos o guia como instruir o esposo ou a esposa, como tratar das meninas, como tratar dos mais velhos, como tratar com a igreja, como tratar dos anciãos. A Bíblia nos dá todo o direcionamento. Nós temos isso nas nossas mãos. Nós não podemos guardar isso dentro de uma caixinha egoisticamente no nosso coração. Nós temos que permitir que as pessoas que estão ao nosso lado possam ouvir verdades que libertam. Deus não nos chamou a sermos 007, agentes 007. Ah não, eu sou crente, mas sou agente secreto. Eu fico quietinho aqui. Né? Ninguém sabe que eu sou crente. Eu estava ouvindo um testemunho, eu estava nos juvenis sexta-feira, lá no Bacaxiri, e uma menina estava dando testemunho. Ela disse o seguinte: quando ela encontrou esse Jesus, e ela se apaixonou por esse Jesus, ela falou assim: eu não tenho como mais voltar atrás, eu preciso disso. E ela foi convidada para um evento. Quando chegou nesse evento, tinha a melhor amiga dela no evento. Sabe qual foi a queixa dessa menina? Por que você nunca me falou desse Deus? Ah não, porque a gente estava na escola.
Eu estou muito brava, porque eu poderia ter sofrido menos. Porque quando essa menina ouviu, e ela ouviu de uma forma doida, extraordinária, de uma forma totalmente impossível, ali ela aceitou a palavra, e ela se converteu, e ela encontra um agente secreto. Não falei. Quantas oportunidades, gente, você que trabalha, você que é funcionário de uma empresa, você não foi contratado para ficar falando de Jesus o tempo todo. Vai trabalhar, vai honrar o teu salário, mas você pode, através do teu testemunho, através da tua vida, através do teu linguajar, através de pequenas atitudes, fazer com que as pessoas queiram saber como você tem sobrevivido no século 21 dessa forma. Porque você tem atado no teu coração a palavra do Senhor. Essa tarefa não deve ser delegada apenas para a igreja, terceirizada. Meu Deus, aqui não, né? Mas lá no Bacaxiri acontece muito, vocês não podem contar, nem adorou. Mas tem gente que está terceirizando a educação dos filhos para Peppa Pig, para o smartphone. Aqui não existe. Bacaxiri um pouco menos, mas São Paulo tem muito. Londrina nem te conto. Como as pessoas têm feito isso? E nós culpamos os filhos, na idade de maturidade, não vir para a igreja. Porque a gente baixa o preço da intensidade. Domingo de manhã, ai coitadinho, levanta todo dia de manhã. Domingo também? Domingo também. Está chovendo, está tão frio, não vamos hoje? Vamos hoje. Não dá para negociar alguns princípios, porque quando o teu filho chega na idade de maturidade, ele faz o que ele quiser. Ele vai para outro canto, porque ele não aprendeu, e a gente baixa o preço. Está na hora de nós reassumirmos a nossa posição. Está na hora de nós reassumirmos aquilo que Deus nos chamou, e não estou dizendo apenas o teu filho como filho na tua casa, estou dizendo essa geração. Nós temos que sair da caixa, nós temos que sair dessas quatro paredes, nós temos que pregar esse evangelho que liberta. Meu Deus do céu, nós falamos num dia de hoje, do Pentecostes, onde nós somos chamados a sermos discípulos, ungidos pelo Rei da Glória, ungidos para ser servos do Rei da Glória, para sermos discípulos, para fazermos discípulos, onde nós estivermos. A gente faz um monte de coisa, e deixa isso. Nós precisamos priorizar isso, e fazer discípulos é mostrar para pessoas que nós, como igreja metodista, que guardamos a palavra de Deus, pregamos a verdade que você está ouvindo nessa noite, e ouve em outras noites e de manhãs que você vem. Nós temos que permitir que outras pessoas, outra geração, também venham ter essa palavra no coração. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e se levantando. Este versículo faz parte, gente, do conhecido Shema, né? Eu só coloquei aqui o Shema por causa do pastor Paulo, né? Pensa um homem, né? Difícil assim, fala bonito, né? Chique, né? Eu só quis dar eu nem sei o que é Shema. Sei sim. A confissão central da fé do judaísmo. Essa passagem é considerada uma das mais importantes do Antigo Testamento, e é frequentemente citada pelos cristãos como um lembrete de nossa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Uma criança lá no Oriente, com 12 anos, já leu o Pentateuco. Eu ouvi esse testemunho de um membro da igreja, dizendo o seguinte: quando eu ouvi isso de um pastor, eu entrei em pânico, porque eu nunca tinha pego a palavra na mão. E ele correu atrás e falou assim: eu consegui, até meus 12 anos, ler os 5 primeiros capítulos da Bíblia. Gente, primeiros livros. Nós temos que entender a prioridade, o que é ensinar e o que é passar, mas essas pessoas só vão se apaixonar quando virem em nós a paixão. Eu só consigo vender aquilo que eu compro. Eu só consigo ser empolgado naquilo que eu me empolgo. E eu tenho levado isso constantemente na minha vida. Claro que aqui eu estou me segurando, estou aqui ponderado, medicado. Imagina sem medicamento, né? Sangue nos olhos, vontade de ir,
fazer a diferença. E nesta noite, famílias no altar de Deus, Deus quer reaver a chama viva que arde no seu coração, ou que ardia no seu coração. Sabe por quê? Porque a próxima geração precisa ver isso em você, para que venha se cumprir. E que Deuteronômio, capítulo 6, com seus ensinamentos, possa ser um alerta para nós no dia de hoje. Quero concluir. Queridos irmãos e irmãs, estabelecer esses 3 princípios é fundamental em nossa vida familiar. E é de suma importância para construir um lar centrado em Deus. Amar a Deus de todo o nosso coração, alma e força. Guardar as suas palavras em nosso coração e ensiná-las persistentemente aos nossos filhos. São passos cruciais para se moldar uma família comprometida no Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, eu encerro com essa palavra. Vós sois, eu vou deixar aplicar, vai lá Luquinha, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Adriano, tem algum Adriano aqui? Se tivesse, eu presente. Adriano, um pizzaiolo, veio para a igreja para ver o seu sobrinho ser reconhecido como membro da igreja metodista. E o sobrinho convidou uma pá de gente, uma pá grande de gente. E o altar da igreja se encheu. Eu disse para o camarada, eu vou entregar o nome dele aqui, Eduardo, não vou falar o sobrenome, Felipe. Eduardo Felipe. Você, meu velho, tem que pôr tua barba de molho. Você está assumindo os votos da igreja metodista e olha a raça boa de gente que você trouxe. Você não me envergonha não. E toma vergonha na sua cara. E a partir daqui, gente, isso não é jeito de receber gente da igreja, viu gente? Isso não é padrão metodista, tá? Fiquem tranquilos, tá? Isso foi específico, foi só para aquele camarada, ele precisava ouvir isso. Dentre todos esses familiares, estava quem? O Adriano. Posteriormente, eu fui descobrir que o Adriano era dono da pizzaria. E a pizzaria que eu comprava pizza, compro ainda, custo bom, custo-benefício bom, pizza barata, saborosa, rápido atendimento, bom atendimento. Um dia eu entro na pizzaria, a mocinha do caixa, oi pastor. Eu falei, hã? Curitiba? Virou uma ervilha isso agora, né? Da onde essa menina me conhece? Quem é você? Eu estava na apresentação do Eduardo. Inclusive o meu tio quer falar com o senhor. Tio, o pastor está aqui. O Adriano veio até mim. Pastor, depois daquele dia, eu nunca mais deixei de ir na sua igreja. Eu não sou muito de ler Bíblia não. Cabra sem vergonha, viu gente? O sobrinho não caiu muito longe da árvore não. Eu não sou muito de ler Bíblia não. Mas eu vou dizer um negócio. Eu estou lendo o Senhor. Meu Deus. A Bíblia que ele está lendo sou eu. É a igreja que ele está fazendo parte. Tem pessoas que nunca vão folhear uma palavra de Deus. Tem filho que não vai folhear a palavra de Deus, não vai ligar um smartphone, mas vai se apaixonar por esse Cristo através de você, que é uma carta aberta, lida por todos. E quando nós falamos de famílias no altar de Deus, nós falamos de um altar restaurado, colocando a família exatamente onde ela tem que estar, e colocando o nosso Deus onde Ele nunca deveria ter saído, que é no centro total da nossa existência. E eu fecho com essa palavra, mas eu preciso, são 8h da noite, já era hora de você estar indo embora, e eu devolvendo a palavra
para os pastores, para a liderança do Ministério de Família. Mas eu vou pedir que você, Ministério de Música, vem para cá correndo. Canta aquela música da família, qual vocês quiserem, que vocês cantaram. E eu quero convidar você rapidamente para esse altar. Todos vocês, mas eu nem queria ir para o altar. Vem para o altar, vem para o altar, porque eu quero te abençoar. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua família, que você vai viver momentos diferentes. Vem para cá.